No reino de Israel, durante o reinado do rei Acabe, uma figura sombria e poderosa emergiu, marcando a história com sua crueldade e práticas idólatras. Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, tornou-se rainha de Israel ao se casar com Acabe. Sua ascensão ao trono não foi apenas um evento político, mas um marco que mudaria o curso espiritual e moral do povo de Israel. Jezabel trouxe consigo as práticas religiosas de sua terra natal, Sidom, onde o culto a Baal e Azerá era predominante. Baal, o deus da fertilidade e das tempestades, e Azerá, a deusa da fertilidade e da guerra, eram adorados com rituais que incluíam sacrifícios e práticas abomináveis aos olhos do Deus de Israel. Jezabel, com sua influência e poder, introduziu esses cultos em Israel, construindo altares e templos para Baal e Azerá, e promovendo a adoração desses deuses entre o povo. A influência de Jezabel sobre Acabe era imensa. O rei, que deveria ser o guardião da fé do povo de Israel, tornou-se um instrumento nas mãos de sua esposa. Sob a influência de Jezabel, Acabe permitiu a construção de um templo para Baal em Samaria, a capital de Israel. Sacerdotes e profetas de Baal foram trazidos para o reino, e a adoração a Baal e Azerá tornou-se uma prática comum entre o povo. A presença de Jezabel em Israel não foi apenas uma questão de influência religiosa, mas também de poder político. Ela era conhecida por sua crueldade e determinação em eliminar qualquer ameaça ao seu domínio. Os profetas do Senhor, que se opunham às práticas idólatras e defendiam a fé em Deus, tornaram-se alvos de sua perseguição. Jezabel ordenou a morte de muitos profetas do Senhor, buscando silenciar qualquer voz que se levantasse contra ela. A ascensão de Jezabel ao poder marcou o início de um período sombrio na história de Israel. A nação, que deveria ser um farol de fé e justiça, tornou-se um campo de batalha espiritual, onde a adoração a Deus era desafiada pela idolatria e pela crueldade. A figura de Jezabel, com sua influência maligna e práticas abomináveis, tornou-se um símbolo da luta entre o bem e o mal, a fé e a idolatria, a justiça e a crueldade. Enquanto Jezabel consolidava seu poder e influência em Israel, uma figura emergiu para desafiá-la: o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, conhecido por sua coragem e fidelidade ao Senhor. Ele viu com indignação a idolatria e a crueldade que se espalhavam pelo reino e decidiu confrontar Jezabel e Acabe. Elias anunciou uma seca que duraria anos, uma punição divina pela idolatria do povo. A seca trouxe sofrimento e fome para Israel, mas Jezabel e Acabe permaneceram inabaláveis em sua adoração a Baal. Elias, então, desafiou os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, um lugar sagrado para o povo de Israel. No Monte Carmelo, Elias reuniu o povo e os profetas de Baal. Ele propôs um teste para determinar qual Deus era o verdadeiro. Os profetas de Baal e Elias preparariam sacrifícios, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram a seu Deus, mas não houve resposta. Elias, então, preparou seu sacrifício e orou ao Senhor. Imediatamente, o fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício, provando a superioridade do Deus de Israel. O povo, ao ver o milagre, voltou-se para o Senhor e capturou os profetas de Baal. Elias ordenou que fossem executados, eliminando uma grande ameaça à fé do povo. Jezabel, ao saber do ocorrido, ficou furiosa. Ela enviou uma mensagem a Elias, ameaçando matá-lo como vingança pela morte dos profetas de Baal. A ameaça de Jezabel fez com que Elias fugisse para salvar sua vida. Ele viajou para o deserto, onde, exausto e desanimado, pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Elias continuou sua jornada até o Monte Horebe, onde encontrou refúgio em uma caverna. No Monte Horebe, Deus falou com Elias em um sussurro suave, revelando-lhe que ainda havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Deus também instruiu Elias a ungir novos líderes para continuar a luta contra a idolatria e a crueldade de Jezabel. Elias ungiu Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Enquanto isso, Jezabel continuava sua perseguição aos profetas do Senhor. Ela usava seu poder e influência para eliminar qualquer ameaça à sua autoridade e à adoração de Baal. A crueldade de Jezabel não conhecia limites, e o povo de Israel vivia em constante temor de sua ira. A cobiça de Acabe e Jezabel não se limitava ao poder e à influência religiosa. Eles também desejavam possuir tudo o que seus olhos viam. Nabote, um homem justo e temente a Deus, possuía uma vinha próxima ao palácio real em Jezreel.
Acabe, desejando a vinha para si, ofereceu a Nabote uma troca ou compra, mas Nabote recusou, pois a vinha era uma herança de seus ancestrais. Acabe ficou abatido com a recusa de Nabote, mas Jezabel, sempre pronta para satisfazer seus desejos, tramou um plano cruel. Ela ordenou que falsas acusações fossem feitas contra Nabote, alegando que ele havia blasfemado contra Deus e o rei. Nabote foi condenado e apedrejado até a morte, e sua vinha foi tomada por Acabe. A injustiça cometida contra Nabote não passou despercebida por Deus. Elias foi enviado para confrontar Acabe e profetizar a punição divina. Elias disse a Acabe que, por causa de sua crueldade e idolatria, ele e Jezabel seriam severamente punidos. Os cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, e Jezabel seria devorada por cães em Jezreel. A profecia de Elias sobre o fim violento de Acabe e Jezabel ecoou pelos corredores do palácio, causando temor e inquietação. Acabe, ao ouvir as palavras de Elias, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco, mostrando arrependimento. Deus, vendo o arrependimento de Acabe, adiou a punição para os dias de seu filho. No entanto, a profecia sobre Jezabel permaneceu inalterada. Jezabel, ao saber da profecia, não mostrou sinais de arrependimento. Ela continuou em sua crueldade e idolatria, desafiando abertamente a vontade de Deus. Sua influência maligna continuou a se espalhar por Israel, e o povo vivia em constante temor de sua ira. A profecia de Elias era um lembrete constante de que a justiça divina prevaleceria, e que os atos de Jezabel não ficariam impunes. Os anos se passaram, e a profecia de Elias começou a se cumprir. Acabe, em uma batalha contra os arameus, foi ferido mortalmente por uma flecha. Ele morreu em seu carro de guerra, e seu sangue foi lambido por cães no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cumprindo a profecia de Elias. A morte de Acabe marcou o início do fim para a casa de Jezabel. Seus filhos, Acasias e Jorão, assumiram o trono, mas a sombra da profecia de Elias pairava sobre eles. Jezabel, ainda viva e ativa, continuava a exercer sua influência maligna, mas o tempo de sua punição estava se aproximando. Enquanto Jezabel continuava a exercer seu poder, uma nova figura emergiu para desafiá-la. Jeú, um comandante do exército de Israel. Jeú foi ungido por Eliseu, o sucessor de Elias, como o novo rei de Israel. Sua missão era destruir a casa de Acabe e eliminar a idolatria e a crueldade que haviam se enraizado no reino. Jeú, com a ajuda de seus seguidores, executou os filhos de Acabe e marchou em direção a Jezreel, onde Jezabel residia. A notícia da aproximação de Jeú chegou a Jezabel, que, em um ato de desafio, pintou os olhos e adornou a cabeça, preparando-se para enfrentar seu destino. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel o confrontou da janela do palácio. Jeú, sem hesitar, ordenou que seus homens a jogassem da janela. Jezabel foi lançada ao chão, onde foi pisoteada pelos cavalos e deixada para morrer. Jeú, então, entrou no palácio e ordenou que o corpo de Jezabel fosse enterrado, pois ela era filha de um rei. No entanto, quando os homens de Jeú foram enterrar Jezabel, encontraram apenas seu crânio, pés e mãos. O restante de seu corpo havia sido devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. A justiça divina havia prevalecido, e a crueldade e idolatria de Jezabel foram finalmente punidas. A morte de Jezabel marcou o fim de um período sombrio na história de Israel. A justiça divina havia sido cumprida, e a idolatria e crueldade que haviam se enraizado no reino foram eliminadas. A profecia de Elias, que havia sido um lembrete constante da vontade de Deus, foi finalmente realizada. A história de Jezabel serve como um lembrete poderoso das consequências da idolatria e da crueldade. Ela nos ensina que a justiça divina sempre prevalecerá, e que aqueles que desafiam a vontade de Deus enfrentarão as consequências de seus atos. A história de Jezabel é uma narrativa de bruxaria, vingança e justiça divina. Ela nos lembra da importância da fidelidade a Deus e das consequências da idolatria. A crueldade e a perseguição de Jezabel foram finalmente punidas, e a justiça divina prevaleceu. A mensagem de esperança e redenção para o povo de Israel é clara. Aqueles que permanecem fiéis a Deus serão protegidos e guiados, mesmo em tempos de grande adversidade.